Turma do Propósito, e aí, meu querido irmão? Que alegria estar junto com você aqui mais um dia. Hoje nós vamos meditar em 1 Samuel capítulo 6. Estamos juntos neste propósito desde o dia 1º de janeiro. Começamos em Gênesis 1, estamos em 1 Samuel 6. Já caminhamos um bom pedaço, não é mesmo? E eu gostaria de incentivar você a continuar. Não desista, não pare, continue. Leia a Bíblia com a sua família, ore todos os dias. Nós aqui vamos fazer o máximo para que você cumpra esse propósito. Vamos gravar um vídeo todos os dias. Vamos orar por você também todos os dias, pela manhã ou pela madrugada. E também, meu querido irmão, vamos juntos, eu, você, todos nós que temos ouvido a palavra, nos submeter a ela e mudar para alegrar assim o coração de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas que nos cercam e nos amam. Vamos sem delongas lá para 1 Samuel capítulo 6. 1 Samuel capítulo 6 vai nos mostrar que o Senhor não precisa de homem algum para defendê-lo. O Senhor mesmo se defende. Lembra que no capítulo 5, a arca do Senhor, ela foi levada de Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda, a cidade de Adod, que quer dizer força. Então eles levaram da cidade que significa pedra de ajuda, que é Ebenezer, para Asdod, a cidade filisteia, que quer dizer fortaleza, força. E ali o forte se fez fraco, porque Dagon, que era celebrado como campeão, teve a sua cabeça e mãos cortadas pelo Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. As cidades foram tomadas por tumores, e no capítulo 6 nós vamos ver também que por ratos, de modo que os filisteus não puderam suportar. A arca do Senhor ficou 7 meses, foram os piores 7 meses dos filisteus com a arca ali, porque a arca do Senhor, no lugar certo, ela é uma bênção. Mas se não estiver no lugar certo, irmãos, a presença do Senhor é algo terrível. Deixa eu explicar isso para vocês. Queridos, a presença de Deus para nós é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós somos lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. O novo vivo caminho nos liga a Deus, o véu foi rasgado, não há mais separação entre nós e o Senhor, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a presença de Deus em nós, ela é revigorante, ela é reconfortante, ela é a certeza e a pacificação que temos no nosso coração de que somos salvos. No entanto, o que significa a presença desse Deus poderoso para aqueles que não se arrependeram, não creram, significa condenação. Ali no meio dos filisteus, o que o Senhor exerceu nos 7 meses que esteve ali foi juízo. E eles então mandaram chamar ali seus adivinhos, seus feiticeiros, e perguntaram para ele: olha, como é que nós vamos fazer? Porque está pesado demais, nós precisamos devolver essa arca para o seu lugar. Então eles disseram: olha, vocês vão devolver, mas não vão devolver vazia, não, vão devolver como oferta pela culpa. Isso mostra que, tudo indica que os filisteus sabiam um modo de adoração ali dos hebreus. A oferta pela culpa foi estabelecida nas escrituras, ela tinha os objetivos de expiação, ela servia para expiar, no caso aqui não havia derramamento de sangue, né, porque eles vão oferecer tumores de ouro e ratos de ouro, 5 tumores, 5 ratos, para representar as cidades, eram 5 cidades, e ele servia para expiação, para restituição, que é esse caso. Eles estavam mandando de ouro para o tesouro do Senhor, como prova e testemunho do que o Senhor havia feito no meio deles. E havia também, envolvido nessa oferta pelo pecado, uma confissão, uma admissão da consciência do pecado. E é interessante que os feiticeiros mandam eles fazerem o seguinte: peguem 2 vacas de cria, acabaram de criar, coloquem num carro novo, que nunca foi montado por ninguém, coloquem nesse carro a arca, num cofre do lado, coloquem o que eu mandei vocês fazerem, que foram os ratos e os tumores de ouro. Os bezerros vocês levem para casa. Você sabe que uma vaca sem um bezerro, ela fica extremamente agitada. Ela procura o seu filhote o tempo todo, quer ir atrás do seu filhote, mas a ordem foi a seguinte: levem os bezerros amarrados para casa. Se as vacas seguirem a jornada sem errar, se elas forem caminhando na direção do povo hebreu sem errar, então isso significa que foi o Senhor. Se não, se elas procurarem seus bezerros, isso que está acontecendo conosco é apenas obra do acaso. Então, eles assim fizeram os ratos de ouro, fizeram os tumores de ouro e colocaram naquela caixa para que ela fosse levada pelas vacas ou não. Eles queriam ver se aquilo vinha de Deus ou não. E é interessante que os feiticeiros dizem: olha, enquanto vocês fizerem isso, versículo de número 5, ele diz: façam imitações e tal, e deem glória a Deus. Vocês têm que reconhecer que o Deus que está entre nós é um Deus verdadeiro. Deem glória a Deus. E o que acontece é que eles fazem isso, tumores e ratos. E o que os tumores representam? O tumor, a gente vai ver que fazia parte ali das pragas derramadas no Egito. Tumores na Bíblia muitas vezes são usados como uma certeza de julgamento divino. É uma manifestação do juízo de Deus. E os ratos na Bíblia, apesar de mencionar poucas vezes, representam impureza, portanto a desobediência. Se a gente trouxer para tentar explicar esses 2 elementos, a gente pode dizer que os filisteus estavam sendo punidos por causa da impureza e desobediência deles, e a afronta em achar que poderiam brincar com a presença de um Deus vivo e verdadeiro,
um Deus presente, um Deus que é todo poderoso, um Deus que exerce o seu juízo contra o pecado. Eles não poderiam fazer isso. E a recomendação dos conselheiros ali, dos filisteus, foi a seguinte: olha, vamos fazer isso. É humilhante, mas não vamos fazer isso. Vamos agir como Faraó agiu no Egito. Tendo acontecido tudo isso, ele se endureceu. E olha o que aconteceu com o Egito. Não façamos isso. Não é verdade que depois que Deus maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Então, aqui a recomendação é: não façam isso. Não ajam da mesma maneira. Não sejam orgulhosos. Devolvam a arca. E o que acontece é que eles obedecem, pegam 2 vacas, colocam sobre o carro, fazem todo o preparo, e as vacas foram andando e mugindo, andando e berrando, seguindo sempre pelo mesmo caminho, sem errar nenhum ponto. E os governantes dos filisteus foram acompanhando, os líderes daquele povo foram acompanhando, até que ela chegou à fronteira de Bet-Semes. Bet-Semes já era a fronteira do povo de Deus, ali a terra do povo de Deus, e Bet-Semes significa casa do sol, templo do sol, ou templo do sol. E quando elas chegaram ali, os homens celebraram bastante, porque voltou a glória de Israel. Então eles se alegraram, pegaram os carros, desceram a arca, colocaram sobre a grande pedra, também os tumores, o cofre, pegaram as vacas, o carro, cortaram o carro, a madeira do carro, ofereceram as vacas em holocaustos, ofereceram inúmeros sacrifícios ao Senhor. Eles estavam ali trabalhando e o Senhor mudou, trouxe essa alegria para eles e eles celebraram. E os 5 governantes filisteus, percebendo que o problema era com eles mesmos, porque esses homens celebraram e não havia acontecido nada com eles, voltaram para Ecrón. E esses homens, eles colocaram tudo ali em cima de pedra. Eram 5 cidades: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrón. Asdod e Gaza significam fortaleza, força, lugar forte. Asquelon significava pesagem. Tudo indica que era uma cidade aí comercial. Já Gate significa lagar, local onde as uvas são pressadas para obter-se aí o vinho. E por fim, Ecrón, que significa desenraizamento, extirpação. Nomes fortes, né? Porém, queridos, nada é mais forte do que a presença do Senhor. Tanto é que lá em Bet-Semes, o lugar da casa do sol, os homens se alegraram, prestaram sacrifícios, mas em um momento eles confundiram intimidade com irreverência. Eles confundiram favor com permissividade. Nós não podemos dizer que esses homens foram inocentes, porque eles sabiam como a lei tratava a arca do Senhor, como o objeto era santíssimo e representava a presença de Deus. Então homem nenhum poderia desobedecer. Não poderiam tocar na arca, e eles ousaram abrir a arca e olhar dentro, e 70 homens foram mortos. Preste atenção, meu querido irmão. O Senhor não fez isso com prazer, mas o Senhor não tem por inocente o culpado. Eles sabiam. Só para vocês terem uma ideia, como isso era rigoroso, apenas os filhos de Arão podiam manusear a arca. Os demais levitas só poderiam entrar para tocar na arca, carregá-la da maneira adequada, a partir do momento que os filhos de Arão dissessem que estava tudo certo. E esses homens aqui cometeram esse erro. Talvez eles acharam que o Senhor era com eles, porque a arca havia ido para eles e eles tinham essa permissão, mas não. Portanto, 70 homens morreram, porque viram uma luz que brilhava mais que o sol, no templo do sol, na casa do sol. E sendo assim, eles temeram bastante e reconheceram que erraram, mas disseram: quem há que possa viver na presença desse Deus santo? Foi o que eles disseram. Quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus santo? E aí eles levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Interessante, né? Separaram Eleazar, filho de Abinadab, para esse fim. Ou seja, esse homem viveria apenas para isso. Eles consagraram para que ele pudesse guardar a arca do Senhor. Ficou ali por 20 anos, irmãos, essa arca. É interessante. Você lembra o nome da cidade de onde a arca saiu? Ebenezer, quer dizer pedra de ajuda. E a arca foi para onde? Para Asdod, que quer dizer fortaleza. Lá na fortaleza, a pedra que a tudo esmiuçou o Deus deles, Dagon, acabou com os filisteus, fez muito mais estrago, irmãos, do que Sansão em toda a sua história. Esse é o Senhor, é o que a presença do Senhor faz com aqueles que são seus adversários. E a arca, sem qualquer auxílio dos israelitas, que não mereciam, não tinham, neste tempo aqui, a dignidade de participar desse grande feito do Senhor, acabou voltando pelas mãos do próprio Senhor. Então lá, ela saiu de Ebenezer, que é pedra de ajuda, e voltou para as mãos de Eleazar, que quer dizer: Deus me ajudou, Deus me auxiliou. Olha só, queridos,
É o próprio Deus que faz todas as coisas acontecerem. Não há rocha como o nosso Deus. Não há um outro Deus que possa nos socorrer. Não há um Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Então pode ter certeza de uma coisa, meu querido irmão. A glória de Deus, ela pode até se afastar de você por um tempo. Por causa do seu pecado, por causa da sua impureza, por causa das suas decisões precipitadas. Mas ela jamais vai acabar, irmãos. O nosso Deus é Ele que manifesta a sua glória. É Ele que faz tudo acontecer. Tudo Ele faz, segundo a Bíblia, para o louvor da glória do seu santo nome. Nós estamos vivendo dias terríveis. Eu quero aplicar isso na sua vida. Inimigos que são piores que os filisteus modernos, vamos chamar assim. Gigantes, verdadeiros gigantes. Contra as quais nós olhamos e muitas vezes ficamos frustrados, porque percebemos que não há muita esperança. Eles detêm o poder, eles detêm os recursos, eles detêm a comunicação, eles detêm poderosas alianças, eles detêm aparentemente o controle de tudo que nós necessitamos para a nossa vida cotidiana. No entanto, irmãos, eu quero dizer uma verdade para você. O elemento que nos faz vencer qualquer batalha é a presença do Senhor. Aliás, a presença do Senhor não precisa nem de você. Se Ele estiver com a sua presença ali manifestando, Ele vence qualquer batalha. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu estou dizendo isso porque esse Deus grandioso, que naquela época vivia entre os homens, simbolicamente, tendo representado a sua presença na arca, esse mesmo Deus hoje vive em mim e em você. Portanto, é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Creia, meu querido irmão, está chegando o momento que nós vamos ver a glória de Deus agindo. Nós vamos ver o poder de Deus se manifestando. Não confunda intimidade que Deus dá a você com irreverência. Nunca perca o seu temor ao Senhor. Nunca brinque com o Senhor. Não zombe dele. Não zombe dele. Ele é fogo consumidor. Mas Ele é um Deus de amor, graça, misericórdia, que tem compaixão até 1000 gerações daqueles que o amam. Mas de maneira nenhuma Ele é inocente ou culpado. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para meditar em mais um capítulo da Bíblia.